Rádio Aliança 106.3 FM, programa Nova Evangelização. Quero a partir deste momento também acolher aos nossos ouvintes que estão ao vivo aí pelo Facebook. Nós temos imagens aqui do nosso estúdio, você pode acompanhar o nosso programa na página da Rádio Aliança e também na página do programa Nova Evangelização. Então seja muito bem-vindo. E quem nos acompanha também tem, além do Padre Pedro, que está aqui conosco, nós também temos um presente aqui na rádio, que é a relíquia. Estamos acolhendo já a relíquia de São João Paulo II, a relíquia de primeiro grau, que está aqui uma gota de sangue de São João Paulo II, e também teremos essa relíquia especialmente para a família Aliança. Ela estará aqui para a família Aliança na quinta-feira no auditório, a partir das 14 horas. Teremos um momento com a relíquia, momento de pregação, de oração. Também toda a família Aliança está convidada, então, para a próxima quinta-feira, dia 26, o encontro O Amor Me Explicou Tudo, com a presença do padre Fabiano Gleiser. Daqui a pouco mais vamos renovar este convite, mas para você saber, então, que a relíquia já está aqui na rádio e está no nosso estúdio. Quem tem acesso ao Facebook tem aí a imagem e pode acompanhar. Padre Pedro... Tudo com o senhor. Não é, Alice? Fique à vontade. Fique à vontade. Então, bom dia de novo. O microfone é seu. Bom dia de novo aos que estamos aqui no estúdio, a Kátia, o Marco, o Alex, já vi o Erni, temos a recepcionista, temos lá o Luiz e certamente tantos outros assim nesses bastidores, né, fazendo também a programação deste dia de hoje. Falando em João Paulo II, quem está vendo, a gente vê assim aqui sobre a mesa, a relíquia, né, do sangue, ainda está aqui no mostruário do Beato João Paulo II, mas sabemos que João Paulo II agora é canonizado e, portanto, o seu culto é universal, São João Paulo II. Ao vivo e a cores, eu ouvi pela primeira vez em julho de 1980. Eu era mais jovem na época. Depois da missa campal que teve aqui em Porto Alegre, aqui no entorno da José de Alencar, chamada agora Praça do Papa, no antigo Estádio Olímpico do Grêmio, que faz a divisa exatamente da minha atual paróquia, Nossa Senhora de Lourdes. Então, a missa campal e depois o encontro com bispos, padres, seminaristas, religiosas de todo o Rio Grande do Sul e também do Uruguai, alguns da Argentina e do sul do Brasil, no estádio, no Gigantinho. E nós temos aquela cena, aquela imagem, antes de entrar, estavam lá os tradicionalistas e colocaram aquele chapéu no Papa e entregaram uma cuia, né? Foi muito bonito, né? E aquele encontro maravilhoso com ele, falando para todos os consagrados e consagradas e no Gigantinho. Isso em 1980. Em 1988, quando fui a Roma a primeira vez para começar os estudos, ainda foi setembro. Estava poucos dias em Roma e estava lá o padre Verno Weber, nosso padre do nosso clero de Porto Alegre, que mora e trabalha em Canoas, fazendo 25 anos de padre e, queria ir na audiência daquelas de quarta-feira. E estava, por acaso, o Dom Luciano Mendes de Almeida, no Colégio Pio Brasileiro. Ele disse, eu vou conseguir uns convites, uns ingressos, né, que não são pagos, mas tem que ser retirados, quem sabe na primeira fila, onde o Papa assim passa e cumprimenta todo mundo. Fomos então à Praça de São Pedro, era setembro, um dia de chuva, ganhamos uma capinha de chuva, né? Então o Papa João Paulo II fazia assim na primeira fila, né?
depois daquele cercado, né? E cumprimentava todo mundo. E nós estávamos um ao lado do outro, eu, o Padre Verno, que também mais ou menos é bem alto, eu mais ainda. E quando o Papa chegou, botou assim a mão nos nossos ombros e perguntou em italiano de onde é que nós éramos. E aí falamos do Brasil. Aí ele disse logo, o Brasil é grande. Aí falamos de Porto Alegre. Cardeal Scherer. Cardeal Scherer, você lembrava, imagina, isso em 1980, quando ele estava aqui, isso foi em 88, assim foi o primeiro encontro. Então o Padre Verno disse que estava fazendo 25 anos de padre, né? Falamos português, nos abençoe e continuou abraçando outras pessoas. Depois, em fevereiro de 1990, eu estava ainda em Roma, nos estudos, então teve a visita ad limina, né? Aquela visita, normalmente assim ocorre de 5 em 5 anos, de todos os bispos, né? Claro, distribuídos nesses 5 anos de todos os continentes, mas era a vez dos bispos brasileiros. Então, estava em Roma, no Colégio Pio Brasileiro, eu e o Padre Jaldo Luiz Borges Hackmann, e teve então, no início daquela semana, audiência com os bispos do Rio Grande do Sul. Então estava lá Dom Cláudio Collin, que era o nosso arcebispo, e já o Dom Altamiro Rossato, que tinha sido nomeado arcebispo coadjutor. E terminada a audiência particular com eles, então pudemos entrar, eu e o Padre Geraldo. E entramos naquela sala, imagina só, né? E o Papa se levantou e viu a minha figura e disse, troppo cresciuto questo ragazzo, né? Cresceu um pouco demais esse rapaz. Aí o Dom Cláudio, que era o nosso arcebispo, nos apresentou, que éramos padres de Porto Alegre, estávamos estudando, que bom, não sei mais o quê. Aí ele me perguntou por que eu tinha ficado assim tão grande. Aí eu disse para ele, Sua Santidade, que eu tive 2 mães, eu tenho 2 mães, né? Uma que me gerou e uma outra que depois, a partir dos 7 anos, me educou e me adotou, etc, etc, irmã da minha mãe. Então tá. Ok. Aí ele deu um tercinho para cada um e fomos embora. Na sexta-feira daquela semana, então, foram todos os bispos do Rio Grande do Sul na missa particular, com o Papa na sua capela privada. Então, celebramos. Depois da missa, fomos para uma outra sala e, de novo, nos colocamos lá em fila, né? E o Papa, de novo, passou e disse umas palavras para cada um. E, quando chegou perto, acho uns 4, 5 ainda antes de chegar em mim, ele disse assim, tu grande, aqui de novo. E quando ele chegou, ele pegou um tercinho e disse, é para tua outra mãe. Impressionante. Querido. Que memória, né? Nossa, que amor. Primeiro lá, ele lembrou em 88, Porto Alegre, Cardeal Vicente Scherer, né? E depois, então, quando ele perguntou por que eu tinha crescido tanto, eu disse, eu tinha 2 mães, né? Assim, é verdade, né? A minha mãe, que me gerou e tudo mais. E depois eu fui morar com a minha tia, irmã da minha mãe, que não tinha filhos, né? Casado, não tinha filhos, e eu fui lá. E eles me educaram, né? Meus tios. Eu disse que eu tinha 2 mães, né? Então, por isso que eu ganhei. Cresceu bastante. E deu um tercinho para a outra mãe. Muito interessante isso, né? Então, lembranças de João Paulo II. Rogai por nós. E a partir, então, desta palavra de Deus, nós estamos agora na terceira parte da liturgia diária com o evangelista Lucas. Sempre lembrando que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são distribuídos na liturgia diária, ano par, ano ímpar, e domingos, ano A, B e C. E esse ano estamos no ano C, o ano de Lucas, e na liturgia diária, começamos primeiro com Marcos, depois passamos para Mateus, e agora estamos com Lucas também. E então estamos nessa semana que iniciamos com o evangelista Lucas, já no capítulo 8º, quando começamos a ler Lucas na liturgia diária, nós começamos sempre no capítulo 4º, quando Lucas nos narra Jesus voltando para a sua cidade de Nazaré, entra na sinagoga, não é?
pede para ler, lhe dão o profeta Isaías, onde ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para, então, libertar, para anunciar o ano da graça. E Jesus começa, então, ali o seu ministério, dizendo: hoje se cumpre esta passagem da Escritura. Para Lucas, evangelista, Jesus é um viajante. Para Lucas, evangelista, Jesus está fazendo uma grande viagem. Isso a gente percebe em todo o seu evangelho, a partir do capítulo 4, não é? Qual é a viagem de Jesus de Nazaré, ou seja, da Galileia, passando pela Samaria, e que culmina esta viagem na Judeia, ou seja, no centro, em Jerusalém. De Jerusalém, depois, de novo, e se nós assim concordamos que também Lucas é o escritor dos Atos Apóstolos, pelo menos na sua maioria dos seus capítulos, então se confirma exatamente isto. A missão de Jesus começa na Galileia, termina na Judeia, em Jerusalém, mas de novo de Jerusalém parte para o mundo inteiro. Do Monte das Oliveiras, a Ascensão, ide pelo mundo, etc. E então é muito interessante isto, perceber esta única viagem que Jesus está fazendo, caminhando, entrando nos povoados, nos vilarejos, à beira do mar da Galileia, e caminhando e formando seus discípulos, chamando 12, enviando eles também de vez em quando para que ele possa atender mais as multidões, e assim vai. E chegamos então nesse texto, nesse trecho, hoje, Lucas 8, 19 a 21. Jesus está caminhando, Jesus está recolhido, num povoado, etc. E, como vimos ainda ontem, ele está ensinando, e chega agora ali um grupinho de familiares. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Isso é uma característica de todos os evangelistas, mas sobretudo também de Lucas. Jesus sempre cercado de multidão, e uma outra vez ele precisa ir num barco, ele precisa subir uma parte mais elevada para falar. Não tinha amplificação naquela época, um megafone, coisa assim, né? Atenção, atenção, silêncio, né? Então, isso muito chama atenção. E aqui se tem a impressão, de que ele está numa casa. As casas não são palácios. Não é o palácio de Herodes, né? Coisa assim, onde cabe muita gente. As casas são pequenas, as casas são, nós falamos chatas no sentido de são baixas, né? O pé direito não é alto. Como é que a gente sabe disto? Quando, daquela parábola, né, de que a mulher que perdeu uma moedinha das 10 que ela tinha, ela acende uma lâmpada, um lampião, tinha energia elétrica, e começa a varrer a casa, né? Ou então quando, naquele outro episódio, que levam aquele paralítico, né, e descobrem o telhado, e baixam, por causa da multidão, que não cabia mais dentro da casa, né? Então baixam o teto, né, para baixar esse paralítico e colocá-lo na frente de Jesus. Então, claro, não precisou de guindaste para isto, a gente entende, mas Jesus está numa casa, né? Está de novo assim num vilarejo, e há muita gente, e a mãe e os irmãos tentam se aproximar, mas não podem chegar perto por causa da multidão. Essa multidão que é anônima, mas também não é mais anônima, é a nova família de Jesus. E entre essa multidão há, obviamente, os apóstolos, há os discípulos, há aquelas mulheres que, ainda semana passada, acho que na sexta-feira, ouvimos no Evangelho mesmo de Lucas também, aquelas que acompanhavam Maria Madalena, do qual havia expulso 7 demônios, mais Joana,
Susana e outras mulheres. Então, essa multidão é anônima, mas também não é, porque algumas pessoas ali são identificadas. E a ideia do Evangelho hoje dá a entender que por causa dessa grande multidão de discípulos, de apóstolos, já chamados, nomeados todos pelo nome, aquelas mulheres que o seguiam e tudo mais, doentes e outros já curados, outros não. Talvez Jesus nem tenha percebido ou nem fez também muita questão de ver que está ali a mãe dele, né? E os seus parentes. Num modo assim, primeiro de ver. E sempre tem gente que acusa. Talvez em Marcos é um pouco mais agressivo, diríamos, entre aspas, no modo de apresentar esta cena. Parece que Jesus diz assim, olha, nem estou aí, né? Porque parece que a mãe, os parentes, os irmãos, assim, os parentes de Jesus estão ali porque ficaram, de repente, sabendo que Jesus estava meio fora da casinha. Então foram atrás dele, né? Pegá-lo, digamos, né? E arrastá-lo, levá-lo para casa, né? Marcos parece que dá, assim, esta ideia. Depende um pouco também da entonação que a gente pode e talvez até deve fazer. Quando nós lemos, por exemplo, diz aqui, a mãe de Jesus, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então, anunciaram a ele. Anunciaram. Bom, alguém viu, percebeu, já conhecia então a mãe e os parentes, né? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Eu posso dizer assim bem suave, o cara... Jesus levantou talvez o dedo, esse que, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, eles querem te ver, dá uma atenção. E Marcos está um pouco mais agressivo. Olha aí, tua mãe e teus irmãos estão aí, te prepara. Depende da entonação que a gente dá, porque Marcos apresenta a mãe de Jesus como a mãe, vamos dizer assim, a gente chama desse clã, tá? Desse clã, dessa grande família, e nada mais, nada mais. Dá aquela ideia de que ela não é a mãe de Deus, que ela é a mãe apenas de Jesus, esse clã que se formou em torno, vamos dizer assim, de Jesus e Nazaré. Mas depende, de novo, da forma, assim, ou da entonação que este que fala, ou esses que falam, dizem isso a Jesus para que ele dê um pouquinho de atenção. Então, se a gente vai um pouco mais em Marcos, que eu digo um pouco mais agressivo, então, te prepara, né? Porque eles estão aí, eles vão te pegar, né? Porque eles ficaram sabendo, né, que tu está aprontando, que tu está fora da casinha, ou já está tantos dias fora, sem deixar o bilhetinho, estou lá na casa do fulano, ou estou lá, não sei mais o quê. Então, ficaram meio que sabendo, né? Vamos então arrastá-lo, vamos levá-lo para casa. Então, depende um pouco, assim, da entonação, ou sei lá o quê, de como nós queremos fazer chegar isto a Jesus, para depois tirarmos, obviamente, a conclusão. Depende da entonação. Eu me lembro de um episódio lá na paróquia Nossa de Lourdes, não é? De uma senhora que estava com sua cuidadora, né? Aquela senhora já estava num processo assim acelerado do mal de Alzheimer, do esquecimento, daquelas coisas, mas percebeu. E era a leitura do primeiro livro de Samuel, quando Samuel foi chamado. Samuel, Samuel, uma vez correu lá, eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Não, diz Eli, eu não te chamei, vai, torna a deitar. Segunda vez, Samuel, Samuel, né? Ele saiu correndo, eis-me aqui, não, fui eu que te chamei, torna a deitar. Depois de novo, terceira vez, Samuel, Samuel, lá foi ele de novo. Aí Eli percebeu, sim, não, de repente é Deus que nos chama. Vai, torna a deitar. Se te chamar de novo, tu responde. Fala, Senhor, que teu servo escuta, né? Imagina. Então, a pessoa que estava lendo a leitura, Samuel, Samuel, e de repente, assim, aquelas 3 vezes, Samuel, 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 Samuel. De repente, aquela senhora disse para a cuidadora bem alto, todo mundo viu, este guri vai... que se prepare, porque ele vai levar uma tunda da mãe dele, né? Ela entende? Depende da entonação que a gente faz. Samuel, Samuel, né? Vem pra cá, porque tu vai levar. Ou então, em outros momentos, a gente pode dizer, sempre há aqueles
não digo fofoqueiros, mas talvez para entendermos bem, sempre há aqueles, né, que estão sempre ali para... Eu estou abrindo aqui, porque foi no domingo retrasado, o 23º domingo, aliás, o 24º domingo do tempo comum, a parábola do Pai Misericordioso. Onde é que aparece nessa grande parábola, de novo, vamos dizer assim, aquele assim meio fofoqueiro, né? Aquele que faz um pouquinho às vezes assim, né? Quando o filho mais velho do pai volta para casa, ouve barulho, né? O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Ele disse assim: cara, lembra, o teu irmão saiu de casa e voltou. Mas olha o que ele diz, e aqui está a entonação: teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Depende, de novo, né? Quer dizer, mas ele ficou com raiva e não quis entrar, imagina só. E depois atira na cara do pai, né? Esse teu filho não é mais irmão, né? Então, depende, né? O criado poderia dizer assim: ora, calma, sabe, teu irmão está em casa. Por isso o barulho de festa, mas não, teu pai logo fofoqueou, né? Teu pai logo mataram o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Então, isso se aplica aqui também. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo te ver, segundo Lucas, bem suave. E Jesus respondeu: não faz nenhum negócio, né? Te prepara, né? Não. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. De uma forma assim muito, muito suave, por quê? Qual é o filho? E sobretudo o filho de Deus que não conhece a sua mãe. A sua mãe, que o gerou na natureza humana. Qual é esse Jesus que não conhece, vamos dizer assim, o seu clã? Mas sobretudo voltando de novo para sua mãe. Aí sempre tem gente que diz assim: pô, mas que mal educado, né? Poxa vida, a mãe de Deus educar um filho, né, para dar uma resposta desse jeito, ó. Ah, minha mãe é um zeque-treque, né? Minha mãe não é nada. Não, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Em Marcos é um pouco mais forte. Minha mãe e meus irmãos são vocês. E aponta com o dedo, são vocês que estão me ouvindo. Isso não quer dizer que ele está dizendo, né, que a mãe dele é surda. Que nem está aí para a palavra de Deus. Pelo contrário. Minha mãe, como que dizer, é a melhor ouvinte da palavra de Deus. É só nós irmos de novo ao mesmo Lucas que nós estamos ouvindo hoje. Quando da anunciação, quando Maria primeiro pergunta, depois ela responde: aconteça em mim segundo a tua palavra. Maria é a melhor ouvinte. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática. Ou seja, Jesus está aqui dando um baita elogio. Maria não precisa de elogio, seus pais não precisam, mas está dando, para nós entendermos, um grande elogio. Maria é e sempre será a melhor ouvinte da palavra de Deus e a melhor praticante. Qual é o título? O único título que Maria deu a ela mesma. Nossa Senhora da Cabeça? Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Não. Serva. O que ela fez logo depois que ela respondeu? Faça-se em mim, aconteça em mim segundo a tua palavra. Pegou seus 2 pés e caminhou quase 120 quilômetros, lá de Nazaré até onde? A periferia de Jerusalém, para servir. Não para se exibir lá com Isabel. Porque ela ouviu na anunciação. Também Isabel, tua parenta. Evidentemente que estão ali se cumprimentando 2 futuras mães. O que Isabel diz? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem? Que a mãe do meu Senhor venha me visitar. E as 2 crianças, Maria nas primeiras semanas de gestação, Isabel no 6º, quando da tua saudação, o meu menino pulou.
estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurado és tu que acreditaste, que creste. Né? Isabel está ali anunciando a última bem-aventurança que Jesus ressuscitado anuncia a quem? A Tomé e a todos. Bem-aventurados os que creem sem ter visto. Então, Maria aqui é a melhor ouvinte e a melhor praticante da palavra de Deus. O que esse texto hoje nos dá a entender? Que Maria não é aquela exibida que vai ali e escuta, aqui ó cara, desce de palanque daí, né? Pô, tá me desrespeitando, saiu de casa, fugiu de casa, não sei mais o quê. Tá falando pra gente ignorante, pra gente, etc, etc e tudo mais. Para com isso, porque eu sou a tua mãe. Não! Maria, e com os parentes, vai ao encontro porque ela também é discípula. Antes de ser mãe, ela é discípula do próprio Filho de Deus, do próprio Evangelho, da própria Boa Notícia. E não se arvora, vamos dizer assim, como se diz, né, no título, porque eu sou a mãe de Deus, olha aqui, ó, eu sou agora, né, tudo mais. Não, discípula. O discípulo vai ao encontro, vai procurar quem? O mestre. Como toda aquela multidão que estava lá. Eles estavam todos lá como ouvintes, para serem praticantes. E Maria vai lá para como que dizer assim, olha, eu estou nesse caminho, eu estou nesse discipulado. Maria é, na sua, vamos dizer assim, na sua forma humana, uma peregrina na fé, como todos nós. Peregrina na fé. A fé precisa, ela precisa crescer. E a fé vem de onde? Vem do ouvir, não vem do ver. Então Maria não foi lá bisbilhotar, porque de repente ouviu falar uma coisa. Não, Maria foi ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho que ela gerou na sua natureza humana. Não é? Então, discípula. Aqui está, vamos dizer assim, o modelo de discipulado. E para terminar assim, não é para colocar sempre, mas também para entendermos as grandes prerrogativas também daquela que nós chamamos de Nossa Senhora. Nós faz um mês agora, terminamos a novena e a festa Nossa Senhora de Lourdes, na nossa paróquia. Então, esse ano, por causa do centenário, trouxemos na novena 9 devoções de Nossa Senhora. E uma delas foi Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o padre Gustavo, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, explicou o belíssimo ícone Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que tem detalhes assim, mas que faz toda a diferença. E um detalhe que ele disse, que nós sabemos, olhem a boca de Maria, ela é bem pequenininha, porque ela fala pouco. Mas olhem os ouvidos, não as orelhas, os ouvidos, mas sobretudo o coração. Boca pequena para falar. Maria não fala muito, mas ouve. Ouve. Então, a ouvinte número 1, a praticante número 1 do quê? Da palavra de Deus. Estamos na última semana do mês de setembro, mês por excelência, que a gente fala da palavra de Deus, da Bíblia. Mas todos os dias nós lemos a Sagrada Escritura, todos os dias nós temos que ouvir Deus falar, mas em modo especial. Então, cai muito bem esse texto essa semana, última do mês de setembro, no próximo domingo é o dia da Bíblia, na verdade segunda-feira, dia 30, mas nesse domingo, e cai assim por excelência esse texto. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem. A fé vem do ouvir, o discipulado, o seguimento vem do ouvir. E depois a gente pratica, vai atrás. Parabéns a vamos dizer assim, Maria, que levou todo o seu, o seu clã, vamos dizer assim, todos os seus familiares, não para tirar o cara do palanque, como eu disse há pouco, né? Mas para dizer assim, olha, aqui está o caminho. Nós somos aqui discípulos, discípulas, nós vamos ouvir, e talvez ali Maria, sem mérito, vamos dizer assim, da parte dela, mas apenas como resposta, porque o mérito é sempre de Deus, né? De ser a melhor ouvinte. E não para chegar assim, esse cara está falando bem porque saiu da minha barriga. Né? Estão vendo? Aplausos para mim, né? Quando o próprio Jesus diz em Nazaré que nenhum profeta é aceito na sua terra,
Porque conhecemos sua mãe, conhecemos seus parentes e tudo mais, né? Ora, então Maria ir lá para botar o dedo em riste e dizer assim, olha aqui, o mérito é meu? Não, escutai-o. É a mesma coisa que nós ouvimos na Transfiguração, que logo mais vamos de novo ouvir, né? Jesus no monte diz, aquela voz, Pedro, Tiago e João estão ouvindo isso. Este é meu filho amado, escutai-o. Escutai-o. Como Maria, naquele momento bonito de, diríamos assim, de transfiguração da Anunciação, como se fará isso, tá? O anjo explica, ela diz assim, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí nós podemos continuar dizendo, e o verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Que assim seja. Amém. 9h20. Mas eu não falei nada? Não. Ah, não. É que passa muito rápido. Ah, tá, passa muito rápido, viu? Eu também falei um pouco do João Paulo II, Isso né? Querido mesmo, tá aqui, né? Muito bom, É. muito bom. Bonito. Sabe quem está no outro lado lá? Bonito Doutor Chaves. Bonito o seu O testemunho. doutor Chaves. Não sei se ele veio abrir ou fechar aqui o aquário. O aquário, né? Intervalo musical ou já tem? Sim, nós vamos agora acompanhar então uma música, né? Marco coloca para nós, em seguida retornamos.